As Forças Armadas dos Estados Unidos estão preparadas para atacar o Irã já neste fim de semana. Temos de fato um exército muito poderoso. O presidente já demonstrou disposição para usá-lo. Nosso principal interesse é impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear. Não queremos a proliferação nuclear. Se o Irã conseguir uma arma nuclear, isso será um desastre para o povo americano. Uma enorme quantidade de equipamentos militares dos Estados Unidos continua a chegar ao Oriente Médio, em preparação para uma ação contra o Irã. A Dinamarca vê algo no Estreito de Kattegat que Trump não quer que você saiba. 19 de fevereiro de 2026. Um navio porta-contêineres ancorado em águas dinamarquesas ostentando uma bandeira falsa. E quando a Dinamarca exigiu ver os documentos de registro, a tripulação fez algo chocante. Eles hastearam uma bandeira iraniana durante a noite, enquanto barcos de patrulha dinamarqueses os cercavam. A autoridade marítima dinamarquesa confirmou à mídia local que emitiu uma ordem de detenção para um navio porta-contêineres suspeito, até que a embarcação possa comprovar seu registro e certificações. Essa bandeira foi hasteada às escondidas, sem permissão. Um pedido desesperado de imunidade diplomática por parte de um navio que transporta carga entre a Rússia e o Irã há um ano. A Dinamarca descobriu sobre essa embarcação, um navio porta-contêineres controlado pelo filho do principal conselheiro político do Ayatollah Khamenei, que gera bilhões contrabandeando petróleo iraniano. E fez pelo menos 10 viagens pelas águas dinamarquesas no último ano, prova que a Europa acaba de se juntar à guerra dos Estados Unidos contra a frota clandestina do Irã e o Tirão. Não podemos fazer absolutamente nada para impedir isso. Antes de revelarmos como este navio mudou seu nome de Saras para Nora e mentiu sobre o registro em 3 países diferentes em 8 meses, precisamos explicar por que a embarcação é controlada por Mohammed Hussein Shamani, que usa o nome falso de Hugo Hayek em um passaporte dominicano para comandar mais de 50 navios que contrabandeiam 20 bilhões em petróleo iraniano anualmente. O que o navio transportava quando a Dinamarca o interceptou após deixar São Petersburgo. E por que o Irã está em alerta máximo, observando um membro da OTAN abordar e inspecionar uma embarcação de bandeira iraniana pela primeira vez desde que os Estados Unidos bombardearam as instalações nucleares de Tehran? Algo está acontecendo em Tehran e o governo do Irã não revela o que é. 19 de fevereiro de 2026. Um navio está ancorado na costa norte da Dinamarca, no Estreito de Kattegat. A embarcação se chama Nora, ostenta a bandeira de Comores e alega estar registrada nas Ilhas Comores. A autoridade marítima da Dinamarca anunciou na quinta-feira que decidiu reter um navio porta-contêineres vindo de São Petersburgo, alegando falta de registro adequado. São Petersburgo, Rússia. O navio acaba de sair da Rússia rumo ao Egito. A Dinamarca realiza a verificação padrão, o controle portuário. Eles contatam a Camoros e perguntam se a embarcação está registrada. Horas depois, a Camoros responde. A Camoros informou à autoridade marítima que a embarcação não constava em seu registro. Não consta na lista. O navio alega estar registrado em Camoros. Camoros afirma: nunca ouvimos falar dessa embarcação. Trata-se de uma bandeira falsa, crime marítimo internacional e a Dinamarca acaba de pegá-los. Agora é aqui que a situação se torna perigosa, porque a Dinamarca sabe exatamente de que navio se trata. A embarcação foi sancionada em julho de 2025 pelos Estados Unidos como parte de uma rede que inclui mais de 50 navios que, segundo os Estados Unidos, integravam o vasto império naval controlado por Mohammed Hussein Shamani, filho de Ali Shamani, um dos principais assessores políticos do Supremo Tribunal. Líder do Irã. Mohammed Hussein Shamani, filho de Ali Shamani. Ali Shamani não é um mero conselheiro de nível médio. Ele é ex-ministro da Defesa iraniano, ex-secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Um dos homens mais poderosos de Trump e membro do círculo íntimo de Khamenei, tendo sido sancionado pelos Estados Unidos em 2020 por seu papel no comando das operações da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. Pense no que significa o fato de o filho dele controlar esse navio. O Departamento do Tesouro afirmou que mais de 50 indivíduos e entidades, além de mais de 50 embarcações, fazem parte do vasto império marítimo controlado por Mohammed Hussein Shamani. São 50 embarcações e 50 empresas de fachada operando em 17 países: Panamá, Itália, Hong Kong, Singapura, Emirados Árabes Unidos, Suíça e Turquia. Essa rede transporta petróleo e derivados do Irã e da Rússia, além de outras cargas, para compradores em todo o mundo, gerando dezenas de bilhões de dólares em lucros, dezenas de bilhões, todos os anos, tudo controlado por uma única família, a família Shamani, diretamente ligada à KA. Considere a dimensão do que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos descobriu. A rede de Hossein exerce controle sobre uma parcela significativa das exportações de petróleo bruto do Irã.
Os Estados Unidos estimam que entre 20% e 30% de todas as exportações de petróleo iranianas passem por essa rede. O Irã exporta aproximadamente 1,5 milhão de barris por dia aos 70 rales o barril. Isso representa os 105 milhões diários circulando por essa rede. Multiplicando por 365 dias, temos os 38 bilhões por ano. E esse dinheiro não chega ao povo iraniano. A família Shamani explora ainda mais sua riqueza ilícita para obter acesso a benefícios inacessíveis aos iranianos comuns, incluindo a posse de propriedades exclusivas ao redor do mundo e a obtenção de passaportes estrangeiros. Passaportes estrangeiros, propriedades de luxo em Dubai, Londres e Suíça, enquanto os iranianos enfrentam escassez de água e apagões. Agora observe como Mohammad Hussein Shamani opera na prática. Hussein usa exclusivamente pseudônimos ao conduzir negócios em sua rede, incluindo H, Hector e Hugo Hayek, o nome falso que consta em seu passaporte da Dominica. Identidades falsas. Hugo Hayek não é seu nome verdadeiro, é uma identidade de fachada em um passaporte dominicano adquirido por meio de cidadania por investimento, para que ele possa viajar sem ser detectado. A frota da rede passa por frequentes mudanças nos operadores e gestores de cada embarcação, para garantir que a determinação da responsabilidade final por qualquer embarcação em particular permaneça obscura e difícil de rastrear até a família Shamani. Mudanças constantes de nome, mudanças constantes de gestão, tudo isso com o objetivo de ocultar a propriedade. Isso não é negócio. Isso é espionagem de alto nível aplicada ao contrabando de petróleo. Pense no padrão de mudança de nome desse navio. Quando os Estados Unidos sancionaram a embarcação em julho de 2025, ela foi identificada como Cirrus e registrada em São Cristóvão e Neves. Em outubro de 2025, o navio mudou de nome para Nora e alegou falsamente estar registrado em Aruba. 2 meses depois, alegaram estar registrados em Camoros. 3 nomes, 3 bandeiras falsas em 8 meses. Cirrus, depois Nora, St. Kitts, depois Aruba, depois Camoros. E agora, quando a Dinamarca os flagrou com uma bandeira falsa de Camoros, a tripulação hasteou uma bandeira iraniana da noite para o dia. Isso é pânico, isso é desespero. É isso que torna essa embarcação particularmente perigosa. A emissora TV2 informou que o navio Sirius Nora passou por águas dinamarquesas pelo menos 10 vezes no último ano, em suas frequentes viagens a São Petersburgo. Em todas as ocasiões, o navio interrompeu o envio de dados de posição ao se aproximar da Rússia. Isso ocorreu 10 vezes em um ano, quando o navio passava por águas dinamarquesas, transportando carga para São Petersburgo. São Petersburgo e todas as vezes que o navio se aproximava da Rússia, ele desligava o transponder. Isso é ilegal. As embarcações são obrigadas a transmitir dados de posição AIS. Desligá-lo é um sinal de alerta para operações de contrabando. Este navio tem navegado clandestinamente em águas da OTAN há meses. Considere o que o navio realmente transportava. A embarcação foi descrita pelas autoridades como parte de uma frota clandestina supostamente usada para transportar petróleo iraniano e russo. Petróleo iraniano, petróleo russo, mesmo navio, mesma rede. Não se tratam de operações separadas. O Irã e a Rússia estão realizando uma evasão coordenada de sanções, usando os mesmos navios, as mesmas empresas de fachada, as mesmas bandeiras falsas, e a família Shamani controla a logística. Agora, observem o que a Dinamarca realmente fez quando abordou esse navio. Um navio patrulha dinamarquês foi avistado próximo à embarcação, juntamente com um drone marítimo das Forças Armadas dinamarquesas, quando a Dinamarca questionou o registro da embarcação em Camoros e foi informada pelas autoridades de que o navio não estava devidamente registrado. A tripulação repentinamente hasteou uma bandeira iraniana, o que levou à detenção. Navio patrulha dinamarquês, drone marítimo armado, abordagem física, inspeção de documentos. E quando a tripulação percebeu que a Dinamarca sabia que o registro do Camoros era falso, hastearam a bandeira iraniana, na esperança de que Tron os protegesse. Mas a Dinamarca não recuou. A autoridade marítima dinamarquesa afirmou que o navio está detido até que um estado de bandeira prove à autoridade marítima dinamarquesa que o navio está registrado e devidamente certificado. Pense no que essa detenção significa diplomaticamente. A Dinamarca é membro da OTAN. O Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz. Trump realiza exercícios militares de controle inteligente. Kamchatka avisa que afundará porta-aviões americanos. E agora, um país da OTAN acaba de apreender um navio controlado pelo filho do conselheiro de Kamchatka. Isso é um desafio direto da Europa ao Irã. Eis o que a sociedade classificadora do navio fez no ano passado. O Bureau Veritas informa que retirou a certificação de classe do navio em agosto de 2025 por descumprimento das condições das recomendações da classe.
O Bureau Veritas é a sociedade classificadora francesa. Eles retiraram a certificação em agosto de 2025. Isso significa que o navio falhou nas inspeções de segurança e foi considerado impróprio para navegar, mas mesmo assim continuou navegando em águas europeias por mais 6 meses. É assim que operam as frotas clandestinas, sem certificação, sem seguro, sem regras. Considere o momento das sanções do Departamento do Tesouro do Zeposlano contra essa rede. Em 30 de julho de 2025, o OFAC anunciou extensas sanções relacionadas ao Irã, visando um império corrupto de navegação controlado por Mohammed Hussein Shamani. O pacote de sanções designou mais de 50 indivíduos e entidades e mais de 50 embarcações. 30 de julho de 2025. Isso foi um mês depois de os Estados Unidos bombardearem as instalações nucleares do Irã. O Departamento do Tesouro descreveu essa ação como a maior relacionada ao Irã desde 2018, visando especificamente a rede Shamani. E 7 meses depois, a Dinamarca intercepta um desses navios sancionados transportando carga da Rússia. Agora veja o que o Departamento do Tesouro disse sobre quanto dinheiro essa rede realmente gera. Os EUA afirmaram que a frota de navios controlada por Rosan transportava petróleo e derivados do Irã e da Rússia para compradores em todo o mundo, gerando dezenas de bilhões de dólares em lucro. O Departamento do Tesouro vinculou o navio porta-containers a uma empresa chamada Real Shipping, que controlava outros 6 navios. Dezenas de bilhões. Este navio faz parte de uma rede de 7 navios controlada pela Real Shipping. Todos transportam cargas iranianas e russas. Todos geram bilhões e todos pertencem à família Shamani. Pense no que o Irã não pode fazer agora. O Irã não pode enviar navios de guerra para a Dinamarca. Não pode ameaçar a OTAN diretamente. Não pode retaliar militarmente porque a Dinamarca é território do artigo 5. Um ataque à Dinamarca é um ataque a todos os membros da OTAN. Assim, o Irã está encurralado, assistindo a um país da OTAN apreender um de seus navios de contrabando mais valiosos. E Trump não tem opções. Eis o que isso significa para a frota clandestina do Irã em nível global. A apreensão na Dinamarca coincidiu com o aumento da fiscalização sob o governo Trump. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o império naval da família Shamani demonstra como as elites do regime iraniano usam suas posições para acumular imensa riqueza e financiar as atividades perigosas do regime. Aumento da fiscalização. Esse é o sinal. Os Estados Unidos sancionaram a rede em julho. A Dinamarca apreendeu um navio em fevereiro. Trata-se de uma ação coordenada dos Estados Unidos e da Europa para aplicar sanções contra a frota paralela do Irã. E se a Dinamarca estiver disposta a abordar um navio com bandeira iraniana, outros países da OTAN farão o mesmo. Uma coisa é absolutamente certa: a Dinamarca acaba de apreender um navio porta-contentores iraniano no Estreito de Kadagot, controlado pelo filho do principal assessor de Kham. O navio mudou de nome 3 vezes e mentiu sobre o seu registro em 3 países diferentes num período de 8 meses. Mohammed Hussein Shamani usia-se identidades falsas e passaportes estrangeiros para operar uma rede de 50 embarcações, que gera 38 bilhões anualmente com o contrabando de petróleo iraniano e russo. O navio fez pelo menos 10 viagens pelas águas dinamarquesas no último ano, transportando carga para São Petersburgo e desligando seu transponder a cada vez. A Dinamarca abordou o navio com navios de patrulha e drones armados, e quando a tripulação hasteou uma bandeira iraniana alegando proteção, a Dinamarca a deteve mesmo assim. Esta é a primeira vez que um membro da OTAN apreende um navio com bandeira iraniana desde que os Estados Unidos bombardearam as instalações nucleares iranianas no verão passado. Então, eis o que acontece a seguir. Se o Irã tentar retaliar contra a Dinamarca, isso configura uma situação de acordo com o artigo 5 e a OTAN entra em guerra com o Irã. Se o Irã não fizer nada, todos os outros países da OTAN sabem que podem apreender navios iranianos sem consequências. De qualquer forma, a frota clandestina do Irã acaba de perder a proteção em águas europeias. Veremos se outros países da OTAN começarão a abordar embarcações iranianas. Fiquem atentos.